Graça e paz, tudo bem com você? Como é maravilhoso poder adorar esse Deus que pode tudo, que sabe tudo e conhece tudo. E quando nós dizemos que Ele sabe tudo, conhece tudo, Ele conhece até mesmo os nossos fracassos. Ele diz: mesmo assim eu estou contigo até a consumação do século. Isso é maravilhoso demais, não é mesmo? Eu quero trazer uma palavra, só que antes eu quero trazer um pequeno aviso para você. É, Talvez você observe que a gente, pelo menos por alguns dias, vamos estar replicando algumas mensagens que nós já editamos. O motivo disso é que eu faço tudo, né? Eu faço a gravação, eu faço a edição do vídeo, eu faço a postagem do vídeo, eu faço a capa do vídeo. E para isso a gente precisa de um computador. E o meu computador, meu laptop, ele acabou apresentando um problema e a gente está precisando, né, fazer um internamento dele para tratar disso tudo. Então, por conta disso aí, enquanto não se resolver essa situação, assistindo as mensagens que a gente vai estar replicando e certamente Deus, né, vai continuar falando conosco. Amém? Esse é o aviso que eu queria deixar para você ter conhecimento, né? Como eu disse, a gente faz tudo, né? Eu faço, né? Então, mas é para a glória do Senhor. Amém? Eu queria, se você puder, né, que você abrisse a tua Bíblia no primeiro capítulo de Lucas. Talvez você não tenha parado para ler isso, é muito difícil, né, ver alguém falar sobre esse primeiro capítulo de Lucas, principalmente enfocando isso que nós vamos enfocar aqui, né? Nos chama a atenção que nós, mediante esse texto aqui, nós observamos que até mesmo, presta bem atenção nisso que eu vou dizer, até mesmo a oração, ela não interrompe a soberania de Deus, entendeu? Até mesmo a oração, ela não interrompe a soberania de Deus, ou seja, a soberania de Deus, ela é plena, total, absoluta. E nesse texto, né, de Lucas, a partir do texto 5, nós observamos isso. Ele diz aqui: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Note o que diz no 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você já encontrou alguém assim? Justo perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor? Aqui, meu Deus não está dizendo que eles eram impecáveis. Está dizendo que eles observavam a palavra. Eles observavam os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus sabe da nossa natureza. Mas aquele e aquela que anda, né, observando, o Senhor o leva em consideração. Mas espera aí, nós vamos ver como que uma pessoa, um casal desse aqui, vai passar por uma situação difícil dessa, né? E fazer oração. Não sei por quanto tempo eles oraram. E Deus não respondeu a oração deles. Logicamente, dentro do tempo que eles esperavam a resposta. E a Bíblia deixa claro isso. Mas por quê? Porque Deus tem, na sua infinita sabedoria, uma soberania. E é importante, porque nós oramos e somos, né, desafiados a orar e levamos em consideração o bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, pedir e recebeis, né? Só que muitas vezes esquecemos da soberania de Deus. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua ação, Deus é justo e Deus conhece. Então veja só, esse casal, né, que nós enfatizamos aqui como eles eram temente a Deus e ambos eram assim. E a palavra continua dizendo, eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril.
E ambos eram avançados em idade. Veja só, não sei por quanto tempo eles oravam, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. E se você lê a história, você fica sabendo que naquele tempo, uma mulher que era estéril, primeiramente era colocada aquela ideia de que eles tinham pecado. Por isso que Deus fechou a madre e ela não concebia. Isso certamente trouxe um opróbrio sobre a vida de Isabel e, logicamente, do marido. E eles tinham pedido que eles tivessem filhos, mas Deus segurou. Por isso que eu disse, nem mesmo a oração suplanta a soberania de Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem uma agenda, e a agenda de Deus é a melhor. A agenda de Deus é a que funciona. Não diz Provérbios que o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor? Aleluia! Vamos continuar lendo aqui para você ver. E diz assim: e aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe de sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Era um privilégio alguém entrar, diante do Senhor para oferecer um incenso. E veja só, eles eram justos perante Deus, andando em repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles oraram ao Senhor e Deus não respondeu a oração. E agora o texto está dizendo aqui, Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Sabe, quando a gente vê aqui avançados em idade, é dentro do propósito humano, mas não divino. Para Deus, não tem diferença. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, entende? E aí disse que ele estava, segundo o costume, coube-lhe a sorte de entrar. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Quando você ora, quando você espera, quando eu oro, quando eu espero e quando eu permito que Deus cumpra a sua agenda na minha vida, quando você permite que Deus cumpra a agenda dele na sua vida, ele vai enviar o anjo na hora certa. Veja só. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque, olha só, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. É interessante que aqui está no singular, A tua oração foi ouvida. Nos dá a entender que ele e a sua esposa oravam continuamente a mesma oração. Senhor, concede-nos um filho. Concede-nos um filho. Tira o nosso opróbrio. Não é assim? E o anjo disse para ele, a sua oração foi ouvida. Olha só. Mas a gente observa a soberania de Deus. Eu não sei, de novo, vou repetir, para que a gente não perca o fio da meada, quanto tempo eles estavam orando, mas a Bíblia deixa bem claro que eles eram agora velhos. Isabel continuava estéril. Mas o anjo chega com as boas novas e diz, a tua oração foi ouvida. Olha que maravilha, que bênção. E aí, embora eles fossem tementes a Deus em todos os preceitos e aquelas qualidades que foi elencada lá, veja o que Zacarias diz. Por isso que eu falei, eles não eram infalíveis, não eram impecáveis. E o anjo diz, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, no 18 diz assim, Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Note que é aquele homem temente, que foi dito aqui, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora ele está dizendo assim, mas como será isso? Pois eu já sou velho. E minha mulher avançada em idade,
E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e foi enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não crestes nas minhas palavras, e que a seu tempo se hão de cumprir. Oraram, pediram e oraram. Isso aí parece aquela história, né? Que o pessoal ora, e para alguém se converter, e depois a pessoa acaba, né? Alguém fica sabendo que ele se converteu. Eu falei, sabe quem se converteu? O fulano de tal. Ah, não acredito. É mais ou menos isso. O anjo está aqui dizendo da resposta. Tua oração foi ouvida. Veja como que nós somos volúveis, né? O anjo acabou dizendo para ele, a tua oração foi ouvida. Olha, está aqui a resposta da tua oração. Ah, não acredito. Eu já sou velho. A minha esposa é avançada em idade. E aí o anjo pegou e falou, você vai ficar mudo porque você não acreditou. Você pediu e não acreditou. Mas veja que tremenda essa palavra, porque nós vemos a soberania de Deus. Havia um opróbrio sobre a vida daquele casal. Eles pediam, clamavam, buscavam, quantas e quantas vezes, eu não sei, né? Porque a palavra diz que a tua oração foi ouvida. Mas certamente eles oraram por anos a fio. Eles mesmo estão dizendo agora que são velhos, avançados em idade. Mas o Senhor tinha um plano. O Senhor tinha um plano. Ele tem sempre um plano. Ele tem sempre um plano. Não importa em que etapa da tua vida você se encontra. Não importa em que etapa da tua vida você se encontra. Ele tem um plano. Deus é soberano. E ele opera essa maravilha. E aí nasce João. Veja como que Deus foi tão tremendo nessa manifestação da sua glória, né, através dessa mensagem, porque esse homem aqui, ele é que vai receber uma palavra de um anjo 400 anos depois da última vez em que Deus comunicou com seu povo. Eles estavam orando, pedindo um filho. Passaram-se 4 séculos. Deus ficou mudo, Deus ficou calado em relação ao povo judeu. E agora Deus olha para eles, e Deus já tinha lá, a agenda dele já tinha, a agenda dele já estava lá marcado que esse seria a data certa para conceder-lhes um filho 400 anos depois que Deus falou a última vez através de um servo seu para com o povo de Israel. E quem é João Batista? O precursor de Jesus. Aquele que veio abrindo o caminho para o Mestre, para o nosso Salvador. Aquele que fez a diferença. João Batista. Olha que tem a soberania de Deus, sabe, irmãos? Eu quero que você, se possível, leia esse texto e analise, esquadrinhe a soberania de Deus. Porque nós nos esquecemos disso, nós fazemos as nossas orações, nossas petições, as nossas súplicas diante do Senhor e queremos resposta e não estamos errados nisso, mas não podemos deixar de lado a soberania de Deus. Imagina Isabel como ficou alegre. Quando você lê aqui embaixo, ela vai dizer exatamente o que ela sentia. Embora eles fossem tementes, né, ao Senhor, aos preceitos do Senhor, mas ela sentia na pele o fato dela não poder ser mãe. Você quer ver? Olha aqui, ó, no 20, Lucas 1, 24 e 25, diz assim, depois daqueles dias, Isabel, por sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Você sabe por que por 5 meses? Ela não ia cometer o gafe de anunciar que estava grávida sem, de fato, aparecer que ela estava grávida. Ela já sentia tanto na pele esse opróbrio que ela não queria, ela se ocultou por 5 meses, porque a hora que ela falasse uma senhora de idade,
né, que já tinha passado, humanamente falando, a condição dela ser mãe. E se ela chegasse e saísse por aí propagando que ela tinha engravidado, ninguém ia acreditar. Ia trazer mais opróbrio. A gente sabe como que é a língua das pessoas. Ela se ocultou, foi sábia, ela se ocultou por 5 meses. Logicamente, 5 meses já começou a formar um volume na sua barriga. E aí no versículo seguinte diz assim, assim me fez o Senhor. Ela se ocultou por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Deus tem a agenda dele para destruir o opróbrio das pessoas contra as nossas vidas. Mas ele tem a agenda dele. Ele é soberano. Sabe? Às vezes você está passando por uma situação e você se sente, né? Não, embora não seja essa situação aqui, mas o fato, né, do opróbrio estar ali, né, te encarando frente a frente, muitas vezes te alfinetando, se opondo a você. E nós sabemos como é que é o opróbrio, né? Já porque é difícil quando fala assim, mas você serve esse Deus, você clama esse Deus não te responde. Isso é opróbrio. A Bíblia não entra em detalhe porque não é interessante. O que ela pôs aqui de interessante, fala, nos dias de Herodes, o rei todo pomposo, né? Riqueza e tudo mais. Aí ele vai pegar Zacarias, da ordem de Abias, que não era nem daquelas primeiras ordens, né? De sacerdotes. Mas os olhos de Deus estavam lá. E Deus tinha o tempo certo para tirar o opróbrio deles. E Isabel fala isso aqui, né? Deus, eu me ocultei por 5 meses, mas depois o Senhor me tirou esse opróbrio. Imagina a alegria que ela passou, né, ao poder chegar e dizer, eu estou grávida, mas peraí, você já passou da idade, o teu marido falou, mas Deus operou uma maravilha, ele tirou meu opróbrio. Sabe, a soberania de Deus é essa. Nós oramos, pedimos e ele tem, sim, a intenção, ele tem sim o capricho, ele tem sim o poder, ele tem sim a determinação de tirar o nosso opróbrio, mas é na agenda dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu glorifico ao Senhor, porque nós podemos contar com esse Deus maravilhoso, esse Deus que diz, eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Você acha que quando nós temos algumas situações que prefiguram o opróbrio na nossa vida, ele está com a sua face virada? Pelo contrário, ele está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Mas é preciso isso, sabe? Levar em consideração essa soberania divina e agradecer, louvar Ele. Louvar Ele. Senhor, Tu és tudo. Eu não entendo. Vê quando o anjo chega com a resposta da oração, o homem duvida. E aí o anjo pegou e aí, veja o poder do anjo, hein? Veja o poder. Gabriel, o mensageiro. Ele diz, você vai ficar sem falar até que teu filho nasça. E vai colocar o nome dele de João. Não podemos ignorar, não podemos ignorar a soberania de Deus. Oramos, amém, glória a Deus. Mas precisamos pensar assim, porque Deus, ele sabe. A palavra do Senhor diz que Deus é aquele que opera tudo em nós, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso significa que ele tem uma agenda para nós. E é preciso que nós permitamos que ele, né, esteja na condução dessa soberania e fazendo com que as coisas aconteçam na nossa vida no tempo dele. Eu quero que você, se possível, medite nessa palavra aí na tua casa, leia o primeiro capítulo de Lucas, veja que palavra, né?
Se chegasse para você e dissesse assim, olha, eu conheço um casal que eles são temente a Deus, eles são justos, andam no preceito do Senhor. Só que eles têm pedido um filho para o Senhor e o Senhor ainda não atendeu. Você fala, nossa, mas que interessante, né? Essa é a história de Zacarias e Isabel. Mas veja o fim que Deus concedeu. Deus tem um fim maravilhoso para mim, Deus tem um fim maravilhoso para você. Creia nessa palavra, não na que eu preguei, não na que eu falei, mas na que está na Bíblia. Essa é real, essa é a boca de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ignorar as profecias. E sabe que profecias são essas? Aquilo que está profetizado nesse livro sagrado. Aqui estão as profecias que nós devemos buscar. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Fique com essa palavra, que Deus abençoe e continue abençoando a tua vida. Não esqueça a soberania de Deus. Amém? Amém.